Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se manifestar através dessa palavra, revelando ao nosso coração as suas vontades, os seus desígnios que são de eternidade, nos abençoando através da sua presença do lado daqui e do lado daí, meu irmão. Eu oro para que o Espírito Santo transceda a telinha e alcance, tocando o teu coração com muito amor. Vamos lá? Vamos para mais uma breve palavra? O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo. Quero ler com vocês o capítulo 9 do evangelista e autor Lucas, a partir do verso 46, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Diz assim: os discípulos começaram a discutir sobre qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo seus pensamentos, trouxe para junto de si uma criança e disse: quem recebe uma criança como esta em meu nome, recebe a mim. E quem recebe também recebe aquele que me enviou. Portanto, o menor entre vocês será o maior. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor Jesus ali, logo depois de predizer a sua morte pela segunda vez, curar um menino epilético e levar João, Pedro e Tiago para o alto do monte, onde eles tiveram uma experiência maravilhosa, teve que se deparar com um momento de infantilidade dos discípulos. Quantas vezes nós somos assim, irmãos? Infantis em nossas questões, infantis na maneira de pensar, infantil quanto às nossas convicções daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Porque estamos presos, irmãos, de fato, numa carne pecadora e que procura incessantemente a zona de conforto. Mas o Senhor, ele sempre vem com muito amor, redirecionando os nossos passos para que venhamos a alcançar verdadeiramente o nosso lugar de descanso. Pensando nisso, quero fazer essas aplicações, as aplicações pertinentes a esse texto, contemporalizando, trazendo isso para a nossa vida. Vamos lá? Diz assim, os discípulos começaram a discutir sobre qual deles seria o maior. Irmão, e eu já quero ir direto ao ponto, naquilo que eu vejo nesse versículo. Pessoas medíocres debatem sobre medidas. E eu não quero de maneira nenhuma ser pejorativo com ninguém. Quando eu falo de medíocres, irmãos, eu entendo que o medíocre, ele está na frente de muitas pessoas, porque ele está caminhando, ele chegou a uma estatura média. E medíocre é justamente isso, é mediano, está na média, está igual todo mundo. E a maioria das pessoas se conformam com mediocridade, irmão. A maioria das pessoas que você olhar ao lado vai se comportar dessa forma. Pessoas medíocres falam sobre medidas, meu irmão, sabe? Nós vemos hoje, por exemplo, a cultura da beleza direcionando as mulheres ao padrão de beleza. Algumas mulheres olham o tamanho do bumbum uma da outra e se comparam. Nós observamos muitas mulheres olhando tanto no vidro do carro como lá no espelho da academia, querem colocar um silicone porque não se contentaram com o tamanho daquilo que Deus deu. Homens, na sua virilidade, competem com o tamanho dos seus automóveis. Não quero falar só das mulheres, quero falar também de nós, homens. Alguns gostam se sentem mais potentes, se sentem mais viris nas suas caminhonetes ou nos seus caminhões. Quanto maior a máquina, parece que mais viril é. E não se trata disso. Não se trata realmente daquilo que nós temos ou do cargo que nós ocupamos. Ali eles estavam num debate, os discípulos, e eram os discípulos de Jesus. Nós precisamos entender isso, irmão. Homens e mulheres que conhecem a palavra, homens e mulheres que já tiveram experiência com Jesus, homens e mulheres que viram Jesus expulsar o mal, o demônio, homens e mulheres que Jesus profetizou promessas. É dessas pessoas que nós estamos falando aqui. Mas a grande questão é que entra aqui, irmão, uma questão de lógica, porque se nós estamos andando com o mestre, uma questão de razão, coisas grandes vão acontecer e eles de fato não estão errados, irmão. Mas nós precisamos entender que o Senhor tem algo a mais para nós. Eu gosto de um versículo, Salmo 119, versículo 36 diz: faça o meu coração
amar mais a sua vontade revelada, em vez de querer as riquezas dessa vida. Encaixa-se perfeitamente, não é verdade? O nosso coração quer, irmão, a nossa alma quer, eu sempre falo isso para vocês, nós queremos sexos, drogas, dinheiro e armas. Sexo, irmãos, prazer, drogas, alívio. Eu estou, logicamente, figurando as palavras. Dinheiro, conforto e armas, vingança. Isso é tudo que a nossa alma deseja e o inimigo sabe disso, irmão. O inimigo vai se valer dessas coisas. Não se engane. Ele vai se valer também das distrações. Quem é o maior? Será que eu estou bem? Será que ele vai me olhar? Será que as medidas acompanham aquilo que ele gosta? Será que essa roupa vai cair bem para ir no culto? A grande pergunta é que nós devemos fazer, irmão. Será que Jesus aprova a minha atitude? Essa deve ser, eu creio que a primeira pergunta que nós fazemos, irmãos. Agora, Jesus conhece, a palavra fala, Jesus conhecendo os seus pensamentos, e pensa, irmão, eu tô rindo porque eu várias vezes já tive, irmãos, várias vezes eu tive, e ultimamente ele tem se mostrado presente aqui, ó, me mostrando que conhece todos os meus pensamentos, não me deixando duvidar da promessa e de tudo aquilo que ele faz. Mas olha, a palavra fala no versículo 47, Jesus, conhecendo os seus pensamentos, trouxe para junto de si uma criança pequena. O texto faz questão de relatar que é pequena. Eu gosto disso, porque, irmão, Jesus traz para perto de si. Jesus age propositalmente. Jesus quer nos ensinar. Jesus quer transformar a nossa maneira de pensar. Jesus quer trabalhar no íntimo e no profundo do nosso coração, então ele traz para si uma criança pequena. Jesus não trabalha, irmão, com a lógica humana. Eu quero repetir, Jesus não trabalha com a lógica humana, Deus não trabalha com a lógica humana. Muitas vezes Deus vai frustrar, por quê? O inimigo, sabendo, irmão, como a nossa mente funciona, logicamente ele vai trabalhar com aquilo que nós olhamos, com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós desejamos, como por exemplo no caso aqui um cargo. Mas eu quero ler com vocês e já relatar uma passagem bastante conhecida. Eu quero ler primeiro o versículo de Números, capítulo 13, versículo 2, diz assim, ó: envia alguns espiões para a terra de Canaã, terra que estou dando aos israelitas. Quero que vocês guardem isso. Terra que estou dando aos israelitas. Vocês devem enviar um líder de cada tribo dos seus antepassados. É a passagem dos 12 espias, bastante conhecida, que Moisés enviou, logicamente, antes de se apossar da terra prometida. A missão desses espias era simples, irmão: espiar, observar o que tinham. A palavra conta que, quando eles voltaram, 10 deram um relatório desfavorável, enquanto 2 deram um relatório favorável. Eu quero repetir isso: 10 deram um relatório desfavorável, enquanto 2 deram um relatório favorável. Por quê, irmãos? Os que deram um relatório desfavorável, eles falaram o seguinte: olha, é verdade que a terra é tudo aquilo que Deus falou. Ela mana leite, mana mel, os cachos de uvas são gigantes, só que, porém, tem gigantes, e esses gigantes vão nos esmagar como gafanhotos, porque eles se viam como gafanhotos. Enquanto os 2, que era justamente Josué e Caleb, chegaram e falaram: não, é tudo isso, e é verdade que tem os gigantes, mas nós vamos já conquistar essa terra em nome do Senhor. E no versículo 31, o que acontece? Fala assim, ó: mas os outros espiões que tinham ido com ele disseram: não podemos ir contra o povo da terra, porque é mais forte do que nós. E o que aconteceu, irmão? Eles influenciaram os outros israelitas, e como consequência dessa atitude desses 10 homens, uma nação inteira não pôde entrar naquele momento, adiando os planos do Senhor. Nós não temos capacidade, meu irmão, minha irmã, de frustrar o plano de Deus.
mas nós temos uma capacidade imensa de prolongar o nosso período no deserto, que foi o que aconteceu com esses israelitas. Por quê? Porque eles olharam para o tamanho, falaram assim: eles são mais, não podemos lutar porque ele é mais forte do que nós. E o que eu chamei para vocês a atenção no versículo 2 é porque Deus já tinha falado que tinha dado a terra aos israelitas, e por eles irem e visitarem, eles tomaram por si mesmo que poderiam decidir, ou seja, poderiam simplesmente analisar se deveriam ou não entrar na terra. Poderiam tomar a decisão a partir daquilo que eles viram. E Deus, ele não trabalha na lógica humana. Deus, ele trabalha, na verdade, há uma ilógica na lógica, se é assim que eu posso falar. Todos os homens de Deus e mulheres de Deus passaram por isso. Moisés apresentou pelo menos 3 desculpas que eu lembro a Deus para não exercer o seu chamado. Eu sou gago, o faraó não vai me ouvir, e os israelitas são obstinados e desobedientes. Nós vemos também Gideão, que em Juízes capítulo 6 fala para Deus, fala assim: logo eu sou o menor da casa do meu pai. Aí o anjo fala para ele: anime-se, valente guerreiro, porque o Senhor é contigo. Se o Senhor é comigo, por que me aconteceu esse tanto de coisas? Nós vemos Davi, irmão, o rei Saul ridicularizando ele, olhando para o tamanho dele. Mas Davi falava: nós vamos no nome do Senhor. Ele luta com nós com braço de carne, mas nós lutamos em nome do Brasil, em nome do Senhor dos Exércitos. Enquanto a nação de Israel estava chamando Golias de gigante, ele pergunta: quem é esse incircunciso? Não há lógica. Deus não trabalha com a lógica, irmão. Deus não trabalha com a lógica do homem. Então eu estou pregando aqui para alguma pessoa que está com medo de seguir a direção, porque ele está se sentindo desconfortável, porque não está vendo lógica, porque não está vendo razão. Jesus está trazendo uma criança para perto. Quem é o maior? Quem é o rei? Quem é o Senhor? Olha, agora é impressionante, porque o Senhor, ele dá uma lição para os discípulos. Ele fala e disse: quem de vocês recebe uma criança como essa em meu nome, recebe a mim, e quem me recebe, também recebe aquele que me enviou. Ou seja, se recebe a mim, recebe o meu Pai. E aqui nós precisamos entender, irmão, que o propósito é se tornar pequeno. Porque, irmão, quem recebe as crianças, muitas pessoas dão validade ou aplicam validação por aquilo que, pelo cargo da pessoa, por aquilo que ela exerce, se ela é presidente, se ela é vereador, se ela é presbítero, pastor, apóstolo, ou se ela tem muitas posses. Mas o propósito no reino é diferente, é se tornar pequeno. Porque quem recebe a criança, irmão, e logicamente nós vamos espiritualizar um pouco, porque o Senhor Jesus fala para Nicodemos em João capítulo 3 que quem não nascer de novo não pode herdar o reino de Deus. E isso está falando daqueles que são nascidos do Espírito. Então, quando nós nascemos de novo, irmão, nós nos tornamos crianças espirituais, como o próprio Paulo fala para a igreja de Coríntios. Isso é todos nós, irmãos. Agora, ao contrário do crescimento natural do corpo físico, o crescimento espiritual, ele precisa bastante força, coragem e todos os rudimentos, como paciência, e aquilo para nós virmos a crescer, como nos tornarmos gigantes espirituais, como esses homens que falam para nós na Bíblia, como a estatura do varão perfeito, o Senhor Jesus, a superioridade de Cristo. Agora, quando nós queremos tomar cuidado, quando nós queremos ir, como nós vamos fazer isso? Automaticamente servindo, cuidando de crianças espirituais. Existem muitos por aí, irmão. Agora, eu gosto dessa analogia que o Senhor Jesus faz justamente a uma criança, porque a criança naquela época ela era muito desvalorizada e muito atacada. Ela dependia totalmente dos seus pais, terrenos, e muitas vezes eram até mesmo
eram até mesmo atacadas pelo inferno, como nós podemos ver eu citei, como nós podemos ver em Mateus capítulo 2, versículo 16, o rei Herodes exterminando crianças em Belém e alredores. Os próprios israelitas entregavam as suas crianças como sacrifício a Moloque. Então, totalmente inconsequentes e totalmente inocentes. Mas quando nós queremos ensinar uma criança, irmão, o que nós precisamos fazer? Eu, por exemplo, quando eu vou falar com o Noah, eu uso de algo que a psicologia nos ensina. Eu vou até a altura dele, eu me abaixo, sabe, para ficar da altura dele, para que ele me ouça, para que ele perceba através da minha atitude que eu não quero só danar com ele, que eu quero participar do mundo dele. Eu brinco de bola com o Noah, eu jogo videogame com o Noah. Por quê, irmão? Porque eu quero ser amigo do meu filho, eu quero criar ele na palavra. O propósito é outro, o propósito é educar ele para Cristo. Mas eu aprendi isso, por quê? Porque muitas vezes Deus se fez pequeno. E aqui a gente começa a compreender João 3,30, é necessário que eu diminua para que ele cresça. É necessário que eu venha diminuir cada vez mais para que ele cresça. É ele quem deve crescer. A ideia é que ele cresça. Raba da soia, derica manda ramanda shoia. Salmo 147, versículo 2 e 3 diz: o Senhor reconstrói Jerusalém novamente. O Senhor constrói Jerusalém novamente e reúne os israelitas espalhados por todo o mundo. Só Ele devolve a alegria aos tristes de coração e cura as suas feridas. E como que Ele faz isso hoje, Alisson? Através do Espírito Santo, por meio de mim e você. Mas para isso nós precisamos nos fazer pequeno. E se fazer pequeno é uma escolha pessoal. A humildade, irmão, ao contrário de que alguns falam que vem de berço, eu não acredito. Até acredito que um berço humilde influencia uma pessoa, mas o maior exemplo de humildade é o meu rei. E eu vou falar por quê, irmão? Porque ele fala o seguinte, ó: portanto, o menor entre vocês será o maior. E aqui ele está dando uma nova categoria de cargo daquilo que é no reino de Deus, porque a grandeza de um homem é revelada pelo Deus que ele serve. Eu quero repetir isso: a grandeza de um homem, de uma mulher, é revelada pelo Deus que ele serve. E por que eu falei isso para vocês, irmão? Por que ele reconstrói os israelitas espalhados e só ele devolve alegria aos tristes e coração? Por que somente ele tem esse poder através da humildade? Porque ele nos demonstra através da sua atitude. Eu amo com todo o meu coração citar esses versículos que eu vou citar agora. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tenham todos vocês a mesma atitude que Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não se apegou à sua divindade. Ele se humilhou, tomando a forma de servo, e foi obediente ao Pai até a morte. E morte essa de cruz, mas pelo qual Deus o exaltou, dando-lhe um nome acima de todo o nome, a qual todo o joelho, na soia, que está na terra, que está debaixo da terra e que também está no céu, se dobrará, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. É o Senhor. Mas veio aqui e lavou os nossos pés. Veio aqui e morreu por nós. Veio aqui e pegou as criancinhas e colocou no colo. Ele veio aqui. Ele veio, meu irmão. Ele veio pelos que choram. Ele veio pelos oprimidos. Ele veio para aqueles que estão tristes. Ele veio para aqueles que estão feridos. Ele veio por mim e por você. Deribanda raia. Ele é o exemplo. E olha, eu quero terminar, irmão, porque tem uma frase de uma mulher que eu gosto muito, Elizabeth Elliot. Ela fala que a vida espiritual,
A vida espiritual não se baseia na lógica. Não se baseia na lógica. Olha, nunca poderás entender. Ela fala o seguinte: nunca poderás entender por que Deus faz e o que faz. Mas se creres, isto lhe será suficiente. Iremos aprender a confiar nele pelo o que ele é. Então somente faça, porque a vida espiritual não se baseia na lógica, irmão. Não se baseia na lógica, o ilógico do lógico. Jesus Cristo, todo poder, desceu na terra, se fazendo pequeno. E se fazer pequeno é uma escolha pessoal. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Mestre esteja com todos, até uma próxima. Tchau, tchau.